Bom, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui. Hoje nós vamos ter a honra de receber conosco Marcelo Cipel. Marcelo Cipel é um gaúcho que hoje está em Toronto, no Canadá. Ele é diretor cirúrgico do Centro de Transplante Agimera, University Health Deltwork, da Universidade de Toronto. O Marcelo também é o diretor cirúrgico do programa de suporte de vida extracorpórea. Ele também é o chair no Canadá de pesquisa em transplante de pulmão e é professor associado na Universidade de Toronto. E é uma grande honra tê-lo aqui conosco, principalmente por conta da sua experiência aí com ECMO. Como vocês sabem, essa é uma tecnologia que desde os anos 60, 70, os primórdios dela, utilizado em pacientes críticos, no começo muito mais em pediatria, mas com certeza a partir da pandemia de H1N1 em 2009 e com a publicação do estudo CESAR, esse método ganhou muito mais popularidade como suporte para pacientes críticos. Desde então, se advoga muito a ideia de que deva ser uma terapia de suporte reservada para centros que tenham experiência e com a ideia de que isso seja centralizado. Infelizmente, no nosso país, a gente não incorporou esse conceito, e por isso vai ser muito bom poder conversar com o Marcelo sobre isso. Após a apresentação do Marcelo, eu vou convidar para participar conosco na discussão o Dr. Fernando Suparreg Dias, que é médico intensivista, ex-presidente da AMIB, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o Mário Gefke, que é cirurgião torácico, é o diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do IANSP, e eu tenho certeza que nós vamos poder aproveitar bastante aí para aprender um pouco aí com a experiência do Marcelo. Marcelo, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Por favor, fique à vontade, pode exibir a sua tela e iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Conseguem ver? Vendo bem, sim. Bem, escutando bem. Vou pôr no modo apresentação aqui. Ok. É um prazer fazer essa apresentação e ver tantos ex-colegas e ex-professores aqui. Acho que tudo que eu sei de terapia intensiva, embora não saiba muito, foi com o Dr. Fernando Dias aí lá na PUC de Porto Alegre. Me lembro até hoje nós indo na biblioteca para discutir artigos científicos, né, ali no terceiro, quarto ano, que realmente era fantástico. Eu vou tentar manter essa apresentação de certa forma breve, né, para a gente poder discutir mais, que eu acho que é um tema que tem muito poucos dados na literatura, né, para a gente ficar discutindo muitos dados, mas mais a questão prática, né? Então, eu não tenho nenhum disclosure relacionado a isso, só dando um pouquinho do contexto da pandemia no Canadá, que eu acho que é importante, né, para mostrar o impacto do ECMO aqui. O Canadá hoje, são dados de hoje, né, tem 24 mil mortes, né, desde o início da pandemia, e é um país de quase 40 milhões de habitantes, e as duas províncias mais populosas, né, Ontário, que tem 15 milhões de habitantes, e Quebec, foram onde teve, obviamente, os maiores surtos, né. Uma particularidade aqui do Canadá é que 97% das mortes foram em pacientes acima de 60 anos, e basicamente 85% das mortes foram pacientes acima de 75 anos, tá? E isso aí é relevante porque até nós temos a terceira onda, né? A grande maioria dos óbitos ocorreram desses pacientes que estavam em instituições ou asilos, né? E eram pacientes que não ocupavam leito de UTI, né?
Então, em geral, então, isso não, em relação à repercussão no sistema de saúde, em relação à transmissão comunitária, ela sempre se manteve relativamente baixa, né? E até a terceira onda, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui mostrando da província de Ontário, né, você pode ver que a primeira onda aconteceu lá em abril, né, em azul é o número de mortes aqui, né, aqui nessa coluna aqui à direita, né. Então, na primeira onda se testava muito pouco, né, então não se sabia realmente quantos casos tinha, né, se sabia mais o número de mortes, né. Aí, com as medidas restritivas, nós tivemos um verão ano passado excelente, né, quase 100 casos, né, sem nenhum caso. Aqui você pode ver as hospitalizações também caíram a quase zero. E aí, então, nós começamos a segunda onda ali por outubro, novembro, e aí, como se testava bastante, né, se via já esse paralelismo entre aqui os casos, né, em torno de 3.500 casos por dia, né, fazendo em torno de 60 mil testes diários, né, aqui na província, e em torno de 50, no pico, 50 a 60 óbitos por dia. Tá? E aí, de novo, isso caiu, e antes de cair totalmente, veio a terceira onda, que foi a onda das variantes. Né? E essa, para nós, foi a pior onda, né? E em relação à ocupação de hospitais. Tá? Mas uma grande diferença que houve agora é que vocês veem uma dissociação aqui entre o número de casos, né, e o número de óbitos. Né? Você vê aqui o número de óbitos aqui e o número de casos, uma dissociação muito grande que não existia antes. E o motivo que isso ocorreu foi a vacinação. Então, todos os pacientes idosos já estavam vacinados quando chegou essa terceira onda, então os óbitos diminuíram drasticamente, de novo, embora os hospitais sofreram mais nessa terceira onda. Aqui mostra né, o Critical Care Service Ontário, né, que é um sistema também público, né, de dados, mostrando que, de novo, o pico que ocorreu para nós aqui foi realmente em abril, né, desse ano, em torno de 890 pacientes na província toda, de 15 milhões, internados em UTI por coronavírus. Né? Pode ver que nas primeiras ondas, primeira e segunda onda, a província que nunca passou de 200 a 300 pacientes em UTIs. Tá? E agora teve um aumento, então, bem importante, que teve um impacto maior. Olhando em relação à nossa experiência aqui, né, na UAGen, né, a UAGen é um conjunto de 5 hospitais, mas o maior hospital, que é o Toronto General, que é onde a gente faz todos os ECMOs, né? E, de fato, todos os ECMOs da província de Ontário são feitos aqui, tá? Que é um sistema muito diferente do sistema, por exemplo, americano, que se pega Nova York e tem 20 centros de ECMO em Nova York, cada hospital, né, faz o seu, mesma coisa em Paris também, muitos centros de ECMO, né? Aqui é centralizado. Então, nós fizemos o primeiro caso no dia 3 de abril, e no dia 3 de maio desse ano, nós tínhamos 115 casos de pacientes COVID que foram colocados em ECMO. Tá? 85% dos casos a gente canulou os pacientes no nosso hospital e 15% em outros hospitais. Essa é uma relação bem diferente do que nós temos, por exemplo, usualmente. Nós fazemos em torno de 130, 140 ECMOs por ano, fora da pandemia, e em torno de metade desses pacientes são casos que a gente vai e canula em outros hospitais. Tá? Mas, pelo número alto de pacientes durante a pandemia, nós decidimos tentar transferir esses pacientes e canular aqui no hospital. A média de idade, 47 anos, né, de 20 a 65, 76% sexo masculino, e a tempo médio de suporte em torno de 23 dias, mas nós tivemos paciente desde um dia, né, até pacientes em torno de 133 dias em ECMO. E 4 pacientes receberam transplante de pulmão, e até agora tiveram um resultado muito bom. Esses são pacientes que estiveram
todos eles há mais de 2 meses, praticamente, em ECMO, antes de eles serem considerados para transplante. Vou mostrar um pouco desses casos também. Aqui só mostrando, né, isso é de uma semana atrás, né, esse aqui é o nosso o quarto dos perfusionistas do hospital, mostrando que nós estávamos tendo 29 casos de ECMO ao mesmo tempo, tá, no nosso hospital. Mas só para vocês terem uma ideia, o número total de pacientes COVID na nossa UTI são 34 pacientes. Desses 34, né, nós temos em torno de 26, 27 deles estão em ECMO. Tá? Então, é para vocês entenderem que é um grupo seleto de pacientes que veio para o nosso hospital para receber ECMO, e foi referido de todos os hospitais, né, em volta. No momento que eles são decanulados de ECMO, imediatamente eles voltam para o hospital de origem. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como o sistema funciona, para dar vazão, então, para novos pacientes que precisam de ECMO sejam tratados aqui. E a nossa capacidade máxima, né, em termos de equipamento e pessoal, é 36 pacientes ao mesmo tempo em ECMO. Tá? Foi essa capacidade que nós criamos. Uma das particularidades do sistema canadense é um sistema 100% público, né, de boa qualidade, e, entretanto, cada instituição é manejada como se fosse um sistema privado. Tá? Então, eles recebem o funding, né, do governo, né, mas eles têm que manejar esse dinheiro de uma forma bem efetiva. Né? E eles podem ter, então, eu diria, lucros, né, através de atividades hospitalares, que então são reinvestidos no próprio hospital. É um sistema integrado e ele é um sistema centralizado, como eu falei. Né? Não adianta o hospital decidir, hoje nós vamos começar a fazer ECMO aqui. Você pode fazer ECMO, mas ninguém vai pagar por ele. Né? Então, primeiro você tem que conseguir aprovação para ser um centro de ECMO, para você conseguir o funding para poder fazer isso. Essas são as indicações que nós utilizamos, né? Essas são indicações bem atuais, que são pacientes que têm uma relação de gasometria, né? De PO2 e FO2 menos que 80, ou então uma persistência de um pH baixo com um PCO2 alto e uma pressão, né? Uma driving pressure maior que 15. Né? E contraindicações, né, nesses pacientes, nós limitamos em 60 anos a idade, né, embora nós colocamos na primeira onda, quando a gente achou que ia ter muito paciente, não veio, nós abrimos mais e nós tivemos paciente de 65 anos, né, mas atualmente, com esse número aumentado, nós limitamos em 60, pacientes sem a doença crônica importante, né. Em relação ao índice de massa corporal, muito importante, porque muitos desses pacientes são obesos. Né? Eu não sei bem aí no Brasil, mas aqui uma porcentagem muito grande, principalmente os pacientes jovens, que ficam muito ruins, são pacientes com obesidade importante. Né? Então, até um índice de massa corporal de 50, nós consideramos colocar em ECMO. Né? E tem alguns dados já mostrando que obesidade mórbida não é fator de má prognóstico para ECMO, tá? E para ERDS em geral, mas para ECMO também. A duração de ventilação, isso é muito importante, máximo de 10 dias, tá? Nós fizemos uma exceção aqui e lá, nós tivemos ontem uma paciente de 31 anos, puérpera, recém teve o filho, numa cesárea de emergência, estava melhorando na ventilação, aí pegou uma infecção secundária, né, piorou, nós consideramos essa paciente para ECMO, mas de via de regra, se está mais que 10 dias, nós já olhamos assim, provavelmente não. Pacientes com parada cardíaca, com choque refratário, falência de múltiplos órgãos, com doença neurológica aguda, né, pacientes com doença pulmonar crônica, né, excluindo asma, e, obviamente, outros pacientes com imunossupressão,
né? Nós colocamos um paciente pós-transplante renal que foi bem, mas via de regra, paciente com imunossupressão também não vai bem. E aqui, então, só para mostrar os dados mais básicos, né, nós aqui dividindo nas 3 ondas, né, o número de pacientes, né, em torno de 30 pacientes nas 2 primeiras ondas, e agora nós já estamos em torno de 50, ou mais até nessa terceira onda. Né, o máximo de casos, né, que nós tivemos ao mesmo tempo, na primeira onda, 15 casos, em torno de 20 na segunda onda, e agora nós tivemos um dia com 31 casos. Não são todos os 31 Covid, porque alguma das outras, nós somos um centro grande de transplante, então nós temos paciente com fibrose pulmonar como ponte para o transplante, nós temos paciente com hipertensão pulmonar como ponte para o transplante, que também adiciona, né, aos recursos hospitalares. Em relação à idade, um pouco mais jovem nessa terceira onda, e, em geral, a sobrevida ao ECMO na primeira onda foi 60%, e aí caiu um pouco nessas ondas subsequentes, e atualmente nós estamos em torno de 50% de sobrevida. Tá? Esse decréscimo, né, ninguém ainda analisou isso do ponto de vista de publicação, né, mas conversando com os outros grupos que fazem ECMO, né, por exemplo, Chicago, que teve um resultado espetacular na primeira onda, né, de 83% de sobrevida, né, agora, quando eles botaram todos os casos juntos até a terceira onda, a sobrevida baixou para 50%. E tem se visto muito que com essas variantes, né, os resultados foram piores nesses pacientes em ECMO. Tem algumas hipóteses para isso, né? Uma hipótese é que atualmente se usa muito mais a ventilação não invasiva, né, nesses pacientes antes de eles serem intubados, então teoricamente poderia ter um tempo maior, né, do self-inflicted lung injury, né? Eu sei que vocês gostam de falar disso, os intensivistas. E aí, então, quando esse paciente ele vem, ele já está com um tempo de injúria pulmonar maior, né? A outra hipótese é que, de novo, na primeira onda, nós não usávamos corticoide de rotina, né? E mesmo tocilizumab, a gente não usava, né? Então, alguns dos pacientes que iam para ECMO, tu usava o corticoide, e alguns dos pacientes, eles eram muito responsivos a corticoide, né? Agora, na terceira onda, 100% dos pacientes já usaram corticoide e tocilizumab, né? Então, nós estamos pegando já os pacientes que são refratários ao corticoide. Então, isso também pode ser um viés de seleção importante, que dê essa terceira onda um resultado um pouco pior. Aqui é só a análise dos primeiros 50 casos, né? Nós tentamos ver alguns dados, né, que poderiam correlacionar com os pacientes que sobreviveram e os que foram a óbito. Nós estamos agora analisando esses dados como um todo, com um número bem maior, mas basicamente nós não conseguimos ver nenhum fator predominante, né, que diria que os pacientes, que dividiria em 2 grupos, né, sobreviventes e não sobreviventes. Você pode ver aqui que o tempo geral, né, de intubação para ECMO foi em torno de 3 em geral 5 dias, né? Os pacientes que sobreviveram tinham um tempo um pouco menor, de 3 dias, né? versus 5 dias os pacientes que foram a óbito, né? E a gasometria, vocês podem ver aqui que era realmente um grupo com gasometria bem baixa. Todos os pacientes eles vão à pronação antes de ECMO, né? Tentativa de pronação. Óxido nítrico também a gente usa bastante. E aqui mostrando de novo o resultado em geral, né? Agora de um ano, basicamente, né? Nós tivemos 52 pacientes que sobreviveram à retirada do ECMO, 40 pacientes que foram a óbito durante o ECMO e 23 pacientes que ainda estavam em ECMO. E esses números são muito parecidos com esse é o dado do ELSO, né? Do registro do ELSO de ontem, mostrando de novo uma mortalidade hospitalar basicamente de 50%. Nessa população em 90 dias pós início do ECMO. Esse foi um estudo que foi publicado 2 semanas atrás, que também é um estudo bem interessante de Paris.
né, que é um centro, de novo, muito bem organizado, né, são 13 centros que colocaram pacientes em ECMO, mas eles eram todos interligados em relação ao critério para o uso de ECMO, não é cada hospital decidia, os 13 centros reuniram e decidiram, esses são os pacientes que nós vamos colocar em ECMO, tá? Usando o mesmo critério de inclusão, o fator que foi mais predominante na sobrevida dos pacientes foi se o centro de ECMO era um centro com experiência ou não. Então, você pode ver aqui, centros que faziam mais de 30 casos por ano tiveram uma sobrevida muito melhor do que os centros que faziam menos que 30 casos por ano. Isso foi mais preponderante até que a idade dos pacientes, né, ou que os dias de intubação. Mas idade é um fator muito importante, como vocês podem ver aqui, né, também. Né, e tempo de intubação também muito importante. Quanto antes você coloca em ECMO após intubação, melhor vai ser a sobrevida. Passou de 6 dias, já começa a piorar bastante. Quando um desses pacientes está em ECMO, tá, por SARA pulmonar, por COVID, existe basicamente 3 desfechos que podem ocorrer. Né? Um desfecho é ir a óbito por complicações, e isso acontece em torno de 50% dos pacientes. A grande maioria dos outros 50%, ele se recupera e sobrevive, e recupera a função pulmonar. E tem um grupo de pacientes que eles recuperam do ponto de vista físico, mas eles continuam com dependência de ECMO. Tá? Então, todos os órgãos estão funcionando bem, mas o paciente não consegue desmamar da ECMO porque ele já estabeleceu um grau de irreversibilidade pulmonar. Né? Tenho certeza que vocês viram muitos pacientes aí nessa situação. E esses são os pacientes, então, que podem ser considerados como ponte para transplante em centros e que têm transplante pulmonar disponível. Né? Existem basicamente 2 cenários. Né? O paciente da fase aguda, né, que está em ECMO e depende de ECMO, e tem aquele paciente numa fase mais subaguda. Né? Esse é um típico paciente na fase aguda, que mostra aqui também uma lesão pulmonar importante em ECMO. Né? Como você sabe, esses pacientes fazem muito pneumotórax, empiema, né? Mas esse paciente, após 45 dias de ECMO, ele estava acordado e com disfunção pulmonar isolada, né? Quando se olhava a tomografia dele, já tinha uma fibrose estabelecida, né? Com bronquiectasia e cistos pulmonares. Então, esse paciente foi considerado transplante após basicamente 8 semanas em ECMO, ele foi transplantado, recebeu um transplante bilateral e foi bem. Esse é um outro paciente que há 37 anos, né, também 8 semanas em ECMO, com uma falência de só pulmonar, estava acordado, né? Nós colocamos nesse paciente essa cânula chamada Protec Duo, que nós temos utilizado cada vez mais para ECMO, veno-venoso, que é uma cânula de duplo lumen, que na verdade ela entra no ventrículo direito e sobe para a artéria pulmonar. Então a drenagem é do átrio direito e a infusão é direto na artéria pulmonar. É como se fosse um Swan Guns de 31 French. Tá? A grande vantagem dessa cânula é que basicamente tem 0 recirculação e ela também dá um suporte para o ventrículo direito. Né? Aqui o ECMO veno-venoso isoladamente não dá. E muitos desses pacientes com COVID, eles desenvolvem a disfunção ventricular direita, né, ao longo do tempo. Então, esse nós temos usado cada vez mais. Esse paciente, eventualmente, recuperou, né, e foi decanulado, foi bem. Né. E aí tem aquele caso mais subagudo, um paciente de 64 anos, né, que não teve nenhuma melhora em 2 meses na UTI, com ventilação não invasiva, né, precisando de 100% oxigênio. E esse foi um paciente que nós intubamos e colocamos em ECMO para avaliar ele para o transplante. Tá? E aí, então, mostrando esse, nós colocamos uma cânula crescente de duplo lumen. Essa vai na cava inferior.
E esse paciente também tinha uma lesão extensiva pulmonar, com bronquiectasia, e esse paciente foi transplantado e saiu muito bem. O que foi interessante desses 3 pacientes, as 4 pacientes que nós transplantamos por Covid, eram pacientes que estavam 3 meses na UTI, e após o transplante, todos eles tiveram alta da UTI dentro de 1 semana, né? Mostrando que esses pacientes, quando eles não têm lesão pulmonar crônica, que eles já estão aí com corticoide por anos, né, debilitados, eles têm uma capacidade de reabilitação bem mais importante. Então, esse foi um outro caso, também 53 anos, bem parecido. Esse foi um paciente também com essa cânula, né, Protect Duo, né? Também foi um paciente que nós transplantamos pela ausência de melhora pulmonar, né, mostrando aqui a tomografia dele. Uma das questões muito importantes é quando se deve ativar, né, se o paciente deve ser transplantado ou não, né? E se você não tem o transplante, quando é que você pode decidir que esse pulmão não vai recuperar mais, né? E aí, então, para fazer a retirada de suporte, né? E a grande questão aqui é que tu não quer parar muito cedo, mas tu também não quer ir muito tarde, que o paciente está muito debilitado, né? Nós escrevemos esse comentário, né, em resposta a um artigo chinês em que eles transplantaram um paciente após 2 semanas em ECMO, né, que na verdade é uma conduta completamente equivocada, porque a maioria dos pacientes que estão 2 semanas em ECMO, eles vão recuperar o pulmão, né? Então, você transplantar esse tipo de paciente está errado. E a questão toda não é se o transplante pode ser feito, mas quando deve ser feito, né? E a grande questão é se o pulmão pode recuperar após várias semanas de suporte de ECMO, né? Então, eu gostaria de mostrar esse caso, e eu diria assim, vou mostrar 2 casos para vocês, né? Esse é um paciente que estava 125 dias em ECMO, né? E tinha uma destruição importante do pulmão, e nesse caso ficou bem óbvio que esse pulmão não ia recuperar mais. Esse paciente não era candidato para o transplante, então nós fizemos só uma retirada de suporte e o paciente foi a óbito, tá? Mas eu posso dizer que vários dos nossos pacientes se enquadram muito mais no mesmo caso dessa paciente aqui, jovem, né? Podem ver que uma lesão pulmonar consolidativa importante também, com alguns cistos pulmonares, né? Então, essa foi a tomografia dela dia 19 de janeiro, né, quando ela já estava em ECMO, desculpa, 19 de dezembro. Aí, 9 de janeiro, você vê já uma melhora importante, né? E no dia 18 de março, essa paciente já estava desmamada do ECMO, né, e estava já fora do ventilador, né? E essa paciente está atualmente com uma qualidade de vida excelente, sem necessidade de oxigênio. Então, a capacidade de regeneração do pulmão, ela é muito boa, especialmente se você não causou muita lesão também pulmonar por ventilação agressiva naqueles primeiros dias da UTI. Esse estudo de Chicago foi interessante, né, mostrando como é que é a patologia desses pulmões, né, porque no transplante você tem essa possibilidade de olhar o que realmente acontece com esses pulmões, e muitos deles tinham basicamente a mesma histologia da fibrose pulmonar idiopática, né, pacientes que têm fibrose pulmonar crônica idiopática, mostrando que tem um grau de fibrose muito importante, né, e mesmo do ponto de vista genético, né, de expressão gênica nessas biópsias, né, se via, né, uma compatibilidade muito parecida com os pacientes com fibrose pulmonar. Aqui, basicamente, de novo, talvez isso não seja tão relevante para a maioria dos centros aí no Brasil, mas quando é que você consideraria um paciente que tem Covid, que está em ECMO, para o transplante pulmonar? Vamos supor numa situação ideal, né? Então, seriam pacientes com menos de 65 anos, que tenham só disfunção pulmonar, não aquele paciente que está em diálise, por exemplo, né?
você tem que dar pelo menos 6 semanas em ECMO para ter certeza que o pulmão não está melhorando, para começar a pensar em transplante, uma evidência radiológica de irreversibilidade, né? O paciente, em geral, deve estar acordado e com capacidade de discussão, né, em relação à implicação do transplante. Participar em reabilitação física, nós não exigimos que o paciente consiga caminhar, mas pelo menos algum grau de fisioterapia na cama, da UTI. Né? Eles têm que manter os outros critérios, né, de transplante, e eles têm que ter o COVID PCR negativo, e, obviamente, centros com experiência. Esse é o estudo do grupo de Viena, só mostrando que alguns desses pacientes eles podem ter o PCR positivo por mais que 2 meses. Né? Então, esse é um dado importante. Isso não quer dizer que esses pacientes ainda têm vírus ativo. Né? Se sabe que pacientes imunodeprimidos podem ter vírus ativos por vários meses, né? Mas, em geral, os pacientes imunocompetentes não. Né? E isso é relevante porque tem, às vezes, alguma discussão em relação a procedimentos cirúrgicos, traqueostomia, né? Quando é que é seguro fazer traqueostomia do ponto de vista de transmissão para a equipe médica, né, de enfermagem. Então, no começo da pandemia, nós usávamos isso em consideração, né, e basicamente o que se aprendeu ao longo da pandemia foi que quando você usa material adequado de proteção individual, né, as equipes médicas, via de regra, não se infectam. Né. Atualmente, com todo mundo vacinado, isso também não é mais uma consideração. Então, atualmente, nós fazemos a traqueostomia quando há necessidade, né, clínica, normalmente de 7 a 10 dias após o paciente estar em ECMO, nós já consideramos a traqueostomia. Né? Mas esse dado é só para mostrar aqui que quando você faz o PCR, normalmente após 2 semanas do início dos sintomas, esse vírus não é mais infeccioso. Então, aqui eu vou passar, porque é muito específico para o transplante. Aqui só mostrar, atualmente no mundo, tem em torno de 60 transplantes feitos, né, para COVID. Resultados, em geral, via de regra, bom. E eu acho que uma das questões que vai ficar dessa pandemia é realmente se viu que transplante em paciente com SARA pulmonar, né, é possível e dá resultado bom, desde que você selecione os pacientes bem. Então, eu acho que no futuro, aquele paciente com influenza, com outros tipos de pneumonia, que vai ao desenvolvimento de uma SARA pulmonar e fibrose pulmonar, que atualmente nós não considerávamos transplante, agora nós vamos começar a considerar esses pacientes também. Então, gostaria de terminar aqui e fico à disposição para a discussão. Acho que tem bastante coisa de manejo, né, anticoagulação, a gente pode discutir, manejo de sedação, manejo ventilatório, tudo isso eu fico à disposição para a discussão. Muito obrigado. Marcelo, parabéns aí pela excelente apresentação. Acho que a gente tem um bom material aí para a gente discutir. Eu gostaria de convidar aí o Fernando e o Mário para que a gente possa se organizar aí para começar essa discussão. Obviamente, todos que estão participando podem se sentir à vontade para perguntar ou diretamente ou via chat, fiquem à vontade. Só para ir esquentando os motores, Marcelo, você chamou a atenção para algo muito importante da observação de vocês, essa terceira onda, que talvez possa justificar a pior evolução, o aspecto da utilização da ventilação mecânica não invasiva por um tempo mais prolongado, o uso excessivo de corticoide, algumas vezes, não sei se vocês têm esse problema aí, aqui no Brasil, algumas pessoas utilizando corticoide até no momento de replicação viral, antes do momento certo de usar, o que tem feito com que esses pacientes cheguem na terapia intensiva para ventilação mecânica muito graves mesmo, diferente do que a gente via atrás. E, claro, a gente não pode, de alguma forma, excluir que isso seja também reflexo das novas variantes
que possam ter aí uma maior virulência. Mas eu acho que esse teu comentário, e eu gostaria que você estressasse ele um pouquinho mais, ele é muito importante não só do ponto de vista de desfecho da ECMO, mas também do desfecho de pacientes para ventilação mecânica invasiva, né? São cuidados que a gente tem que ter com essas duas estratégias de suporte que precisam ser bem indicadas no momento certo para que você tenha melhor resultado, né? Se eu posso comentar em relação ao corticoide, aqui o uso de corticoide fora do hospital é zero, basicamente. Né? Não, aqui não existe tratamento ambulatorial para COVID. Tá? Só para deixar bem claro, tratamento é com sintomáticos, basicamente. Tá? Isso aí sempre foi, eu diria que em março e abril ainda se usava hidroxicloroquina, ainda estavam feitos estudos em Nova York, mas eu diria assim, a partir de maio do ano passado, 100% do tratamento ambulatorial aqui foi com sintomáticos. Né? E o corticoide ele é utilizado, né, no momento que saiu o Recovery Trial, começou a ser utilizado em pacientes que necessitam de oxigênio, né? Que eu acho que teve um impacto importante, e mais recentemente o tocilizumab começou a ser usado mais de rotina também, embora eu não diria assim que ele seja um game changer, né, nesses pacientes, mas pode trazer algum benefício também. Em relação à ventilação não invasiva, é difícil saber. Uma das coisas muito importantes que a gente sabe, né, claramente, pelo menos na literatura de ECMO, é que o tempo de ventilação previamente à ECMO é um dos fatores fundamentais que determinam o desfecho do paciente. Tá? E esse número sempre foi em torno de 7 ou 10 dias de cut-off. Tá? A questão toda agora é como é que você considera esses 7 ou 10 dias se o paciente estava 2 semanas antes em ventilação não invasiva. Tá? Como é que esse cálculo agora é feito? E, na verdade, ninguém sabe isso. Tá? Então, são fatores que podem ser uns fatores que os pacientes que nós estamos vendo, eles já são mais pré-selecionados. Não quer dizer que a ventilação não invasiva esteja errado, claro, porque está evitando, talvez, intubação em muitos pacientes, claro, que é uma coisa ótima, mas quando eles chegam a precisar de intubação, é um grupo mais selecionado de uma piora, que eu acho que também pode ser a questão de ser o grupo mais refratário ao uso do corticoide também. Legal. Mas isso são especulações, né? Claro, claro. E nós estamos numa fase, apesar de mais de um ano, ainda numa fase de muita especulação, né? Claro. O Mário, Fernando, fiquem à vontade aí. E tem absoluta lógica nesse raciocínio que o Marcelo está fazendo. Você está selecionando pacientes mais graves aí para levar depois para a ECMO, né? E isso é fantástico o que está acontecendo com a ECMO, né? A indicação precoce nesses pacientes com ventilação mecânica, que é um erro que geralmente se comete na medicina, né? Você utiliza uma ferramenta muito boa em pacientes muito graves e aí você não tem o resultado que você teria utilizando da forma como está sendo utilizada. Marcelo, eu queria que você comentasse alguma coisa de como é o comportamento no momento da instalação da ECMO, a partir da instalação da ECMO, o comportamento com relação à ventilação mecânica. Qual é a mudança que vocês fazem na ventilação mecânica? Certo. Via de regra, tá, nós utilizamos o critério do Caesar Trial, tá? Que tu vai para 10 e 10, 10 de PIP e 10 de driving pressure, tá? Eu particularmente não gosto muito disso, embora, de novo, eu não manejo a ventilação dos pacientes, eu não sou intensivista, mas eu dou muito palpite para eles, tá? E um dos meus palpites que eu não gosto nesses pacientes é que no momento que você vai em 10, o pulmão branqueia, tá? E ele tem um de-recrutamento muito grande e que depois é difícil tu conseguir ganhar complacência pulmonar de novo, né? E isso aí tem uma influência no manejo geral do paciente. Porque o paciente com pulmão branco, mesmo em ECMO, é muito difícil de acordar ele,
tá? Porque ele, mesmo em ECMO, ele desatura, ele tem aquele air hunger, que ele fica agitado, né? E fica mais difícil de manejar. Mas, na verdade, não tem dados. Aí, o que a gente tem tentado fazer mais recentemente é manter o PIP mais alto do que 10 nesses pacientes, PIP de 15, né? E tentar manter uma estratégia de manter o pulmão relativamente aberto, né? Às vezes não se consegue, e também isso é algo que não tem resposta ainda. Nós estamos agora começando um clinical trial comparando essas estratégias de ventilação em ECMO e olhando as citocinas também, né, nesses dois grupos, para ver se a gente consegue ver alguma influência da ventilação. Mas, em geral, eu diria ventilação protetora, 10 ou 15 de PIP e 10 de driving pressure. Marcelo, mas sem estourar drive pressure, no máximo 15. Você joga essa PIP para 15, mas sem estourar drive pressure. Exato. Mantendo a pressão de platô. Mantendo a pressão de platô, fazendo ventilação protetora. Isso. Claro que com isso vai ter alguns pacientes que você vai ventilar com 3 ml, 2 ml. E nós temos pacientes que têm... Nós temos pacientes que têm 0 de tidal volume também. Quando eles vão para isso, eles vão para 0. Né? Fernando? Marcelo, muito bom te ouvir, Marcelo. Eu estou aqui ouvindo tu falar e pensando numa figura que tu conheceste, o velho Samuel Antônio. E o velho dizia que a ordem natural das coisas é os mais novos superarem os mais velhos. E que legal te ver lidando hoje dessa maneira, nessa pandemia assim, Marcelo. Eu estava aqui pensando, né, essa questão toda, o que a gente quer é corrigir hipoxemia, para prevenir disfunção orgânica. E tu mostraste uma coisa ali que a gente observa, né? Praticamente não dá para usar SOFA e não dá para usar SAPS ou Apache para estratificar a gravidade desses pacientes, porque tu vai ter SOFA de 4, se ele estiver precisando de vasopressor 7, e é a média, a nossa média do SOFA desses doentes é 7. Ele ganha 3 ou 4 pela dose da noradrenalina, se tiver acima de 0,1, e normalmente a maioria dos com suporte ventilatório fica com 3. E não é um SOFA tão alto, normalmente é 2 dígitos para esses doentes morrerem com disfunção de múltiplos órgãos, a não ser, é claro, daqueles que evoluem com disfunção renal e coagulopatia. A questão da ventilação e essa questão da CILI, ela é bem interessante. O momento da intubação, né, o momento de sair de um suporte ventilatório não invasivo para o invasivo, isso aí me lembra o velho Osler, né, que se a medicina não fosse uma ciência, se ela não fosse uma arte, ela seria muito mais uma ciência. Porque a gente está aprendendo, como o Ederlon disse, e o momento de intubar um doente, tu não pode colocar no mesmo extrato todos os pacientes, assim como tu colocasse, né, no manejo da ventilação, por exemplo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que me chama a atenção, é que para colocar em ECMO, tu não pode levar em conta só o aspecto morfológico, principalmente levar em conta o aspecto funcional. E intubação não é critério, tu não tem que te basear pela gasometria, é o trabalho respiratório, né? E a gente acompanha e vê isso. Nesses pacientes eu acompanhei muito doente assim, de desaturar em 75, 70, quando vai se alimentar, em não invasiva, ou com oxigênio por alto fluxo. E depois que ele se alimenta, ele volta para a máscara e sobe lá 88, 90 e fica bem. E a gente conseguiu, em alguns pacientes, não entubá-los. O grande problema é a angústia que todo mundo fica quando o doente dessatura e a saturação cai abaixo de 85, 82. Aí fica aquele estresse assim, na UTI. Então, eu acho que esse é um grande momento, um grande aspecto, assim, um momento da intubação nesses doentes. Uma outra coisa que te chamasse a atenção e que eu fiquei pensando aqui, o Ederlon também estressou, o uso do corticoide, não é? Se isso se deve... Claro, o cara começa a usar corticoide
antes do sétimo dia, é óbvio que tu vai usar na fase de replicação. Mas, além disso, se fazia uma coisa pior aqui, eu acho que ainda se faz aqui no Brasil, é ficar dando azitromicina e ampicilina sulbactam para os doentes, para tratar, teoricamente, uma infecção respiratória que não é bacteriana. A gente sabe que não, mas fica usando. Não é? Ou se não, e se isso não facilita também para infecção secundária, né? Na Índia apareceu agora que eles estão fazendo mucormicose, né? Esses pacientes mais, né, imunossuprimidos ou deprimidos. Claro. E uma outra coisa que eu queria, duas coisas que tu comentasse. O uso do óxido nítrico. Qual é o valor usual de ppm que vocês usam, não é? E essa questão da irreversibilidade pulmonar que tu colocasse, se tu leva em conta só critérios morfológicos ou critérios funcionais também gasométricos para caracterizar, digamos assim, a falha, não é, terapêutica como um todo nesses doentes? Não, ótima pergunta. Em relação ao óxido nítrico, normalmente nós utilizamos em torno de 20 a 40 ppm, né? É isso que a gente usa. Nesses pacientes. Nós estamos com um estudo em andamento, inclusive em colaboração com o Hospital da PUC, não sei se tu conhece ainda o Marcos Jones, lá da pediatria. Sim, sim. Nós estamos fazendo aqui nós estamos fazendo na UTI, lá eles estão fazendo os pacientes no andar, que é o uso de 160 ppm de óxido nítrico, com o intuito de efeito antiviral. Né? Então, é um pouco fora do nosso contexto aqui da discussão, mas só para falar que nós estamos com os resultados bem interessantes, preliminares nesse estudo aqui, do uso de temporário, né, de 160 ppm. Mas, em geral, em torno de 20 a 40, alguns pacientes respondem bem, outros não, né, e a gente mantém. E a outra pergunta em relação à irreversibilidade. Na verdade, ninguém sabe ainda bem isso. Né? A gente vê pulmões completamente destruídos que depois recuperam. Né? Mas eu diria assim, via de regra, principalmente em COVID, nós temos visto muito o desenvolvimento de bronquiectasias de tração severa, né? Que aí você já tem, obviamente, uma lesão irreversível nesse sentido. Né? E, então, é mais aspectos radiológicos que, normalmente, eles acompanham também a baixa complacência pulmonar, né? Ele fica com uma fisiologia de fibrose pulmonar, né? Também que você vê no ventilador, e inabilidade de desmamar do ECMO, né? Aquele paciente que está lá sempre com o mesmo fluxo, o mesmo gás, e não consegue sair, né, dos mesmos parâmetros. E uma coisa que desculpa, Darão, que tu comentaste que alguns pacientes ficam com um zero de tidal volume. Como é que faz para manejar o PCO2 desses doentes? Isso aí a ECMO ela te consegue manejar bem. Já consegue manejar isso na ECMO mesmo, tu ajusta o fluxo. Totalmente na ECMO. Né? A maior dificuldade desses pacientes que têm zero de tidal volume é que eles qualquer aumento do consumo de oxigênio, né, desses pacientes, se eles acordam, começam a se mexer, né, eles desaturam, mesmo em ECMO. Né? E aí, de volta para o que tu falasse da tolerância à dessaturação. Né? E isso é uma briga constante que nós temos com alguns dos intensivistas. Né? Não ia ter comigo. E isso é bem claro que tem centros de ECMO que colocam o threshold em 78% de saturação. Tá? 80, 81. Né? Desde que o lactato esteja bem, né? A hemoglobina esteja bem e a pressão sistólica esteja bem, que é o que dá o teu oxygen delivery. Né? Então, não é tanto só olhar a saturação, né? É o pH, delivery, né? De oxigênio para os tecidos. Né? E o pH. Exatamente. Então, isso é a questão
que tem que trocar um pouco a dessaturação pela habilidade de acordar o paciente. É muito mais vantajoso para o paciente estar sem bloqueador neuromuscular e conseguir acordar e estar em ventilação espontânea, saturando 82%, do que ele estar paralisado, saturando 100%. Né? Então tem que se pensar um pouco como um todo nesse tipo de paciente. Né? O Mas não é Marcelo, fácil. o Marcelo, você comentou aí que vocês têm utilizado a vena venosa com a cânula, que é o Big Swanganza, que vai lá átrio e pulmonar. Claro que a gente gostou, né, Fernando? E importante com o aspecto de que ela protege o ventrículo direito. E, óbvio, isso é um ponto muito importante nos pacientes com SARA, em especial nos pacientes com SARA grave, que são os pacientes que você vai estar aí com eles na ECMO. Vocês têm utilizado essa cânula, principalmente nos pacientes que estão pensando no transplante? Isso é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria já que você aproveitasse, me corrija os cirurgiões torácicos, acho que a gente teve 2 transplantes no Brasil até agora em pacientes COVID, e sem dúvida é uma perspectiva muito positiva como legado da pandemia, como você já ressaltou, de que os pacientes com SARA de outras etiologias possam ser candidatos. Mas eu queria que você, depois de comentar em relação à proteção do ventrículo direito, aproveite para falar um pouquinho das principais complicações, que isso é uma coisa que aflige sempre quando você pensa aí na ECMO, em especial nos centros que não contam com uma experiência como a de vocês. Sim. Então, em relação à cânula da Protec Duo, nós começamos a utilizar ela faz uns 2 meses, então é algo recente. Tá? Nós utilizamos em pacientes que têm uma estatura e peso adequado. Né? Se é uma cânula que te dá no máximo ali em torno de 4,5 litros. Tá? Então, se tu tem um paciente muito obeso, que muitos desses pacientes são, ela não dá fluxo suficiente. Né? Então, tem que ser um biotipo adequado para começar. Né? E a outra questão é que é uma cânula que demanda muito mais estrutura para inserção. Né? Então, para mim, colocar isso, eu tenho que fazer no bloco cirúrgico com fluoroscopia e com eco transesofágico. Tá? E do ponto de vista de recursos hospitalares, é muito mais fácil mandar meus fellows lá para a UTI, né, e dizer, tá, põe 2 cânulas aí, tá pronto. Né? Então, e também para os pacientes que a gente canula em outros hospitais. Né? Então, ela ainda tem eu diria assim, uma limitação do ponto de vista de recursos para inserção, mas eu acho que tem um futuro muito, muito grande essa cânula. Né? Em relação às complicações... E o foco dela, Marcelo, é proteger VD, principalmente? O foco é assim, tu tem uma oxigenação muito boa, porque tu não tem recirculação, sim. E tu tem essa cânula ela foi inicialmente desenvolvida como um Right Ventricular Assist Device. Ok. Tá? Como um VAD, Right VAD. Ok, né? ok. Só que ao longo do tempo o pessoal foi adaptando para ECMO veno-venoso, né? E principalmente o grupo de Chicago teve um resultado espetacular com ela na primeira onda da pandemia. Né? Então, ela protege muito o ventrículo direito, porque você tira o sangue do átrio, né, direito e coloca direto na artéria pulmonar, então tu faz um offload, né, do ventrículo direito. Ela não funciona para paciente com hipertensão pulmonar primária, porque esse tipo de paciente tem uma resistência vascular pulmonar enorme, então tu está só jogando fluxo de alta pressão contra um pulmão que está completamente fechado, a vasculatura, né? Não é esse caso, mas funciona muito bem nesses pacientes com COVID, porque esses pacientes eles não têm o ventrículo direito treinado, né? Para lidar com uma pressão de resistência vascular pulmonar alta, que esses pacientes desenvolvem ou por... Agudamente, né? Agudamente ou por desenvolvimento de coágulos. Esses pacientes fazem muita embolia pulmonar, sabe? E vai desenvolvendo, então ela ajuda muito nesse sentido. Então, se o paciente começa a ter um pouco de disfunção, né, necessitando mais doses de vasopressores, faz uma eco, o ventrículo direito está dilatado, aí nós consideramos o uso dessa cânula também,
mesmo que ele já esteja na configuração de ECMO usual, nós transformamos a configuração usual para essa cânula. Tá? Então, essa é uma opção boa se você vê que o paciente está indo para a disfunção ventricular direita ao longo do manejo. E em relação a outras complicações nesses pacientes, não tem dúvida que esses pacientes são muito mais difíceis de manejar em ECMO do que um paciente com influenza, blastomicose, pneumonia bacteriana. Aqueles pacientes, agora a gente olha para trás e vê que aqueles pacientes eram uma barbada. Né? Porque nós temos 75% de sobrevida em paciente em ECMO, né, que vai a ECMO por influenza. Né? Nesses pacientes a gente tem 50% e olhe lá. Né? E um dos maiores motivos que esses pacientes foram a óbito na nossa experiência foi sangramento cerebral. Né? Então, hemorragia cerebral também muito mais prevalente nessa população. E um dos maiores, de novo, um dos maiores motivos é que o coronavírus ele tem, né, ele é um vírus que ataca muito o endotélio, né, tanto pulmonar quanto cerebral, e ele faz buracos, né? Tem estudos anatomopatológicos mostrando que ele diminui a barreira capilar, né, de uma forma muito grande, e aí você está usando anticoagulante e baixa as plaquetas durante o ECMO e, bum, sangue no cérebro, né? Então, isso tem sido um dos fatores mais de complicação. A outra complicação importante que esses pacientes fazem é que eles são hipercoaguláveis, então eles fazem muita embolia, né? E eles coagulam o circuito também muito mais frequentemente. Então, nós temos que trocar o circuito por novos circuitos muito mais frequentemente, que pacientes, usualmente, a gente usa 2 meses um circuito sem problema nenhum. Esses pacientes ali em 2, 3 semanas, você já está tendo que trocar o circuito, principalmente pacientes obesos. Então, ele é um paciente mais difícil de manejar. E do ponto de vista de agitação também, de novo, provavelmente por um efeito direto também do vírus no cérebro, inflamação sistêmica, é mais difícil de manter esses pacientes, especialmente naquelas 2 primeiras semanas, acordados e colaborativos, né, do ponto de vista do manejo. E infecção, Marcelo? Muita infecção secundária. Muita, né? Infecção pulmonar secundária. Você tem que observar se agora que começou a usar mais os bloqueadores aí da interleucina, se isso aumentou? Muito estafilococo. Perfeito. Marcelo, boa noite. Desculpa, só para fechar aqui um pouquinho das complicações. Marcelo, como é que vocês fazem, e você chamou atenção para o risco desses pacientes sangrarem, a gente vê isso, mesmo fora da ECMO. Isso. Qual é a estratégia de monitoração da coagulação durante a anticoagulação desses pacientes que vocês fazem para fazer com que essa anticoagulação seja mais segura? Nós utilizamos aqui, nós mantemos o mesmo protocolo que nós utilizávamos na época antes da Covid, e nós mudamos ao longo dos anos. No começo nós usávamos tempo de coagulação, se chama aí TCA, né? Usava isso, aí depois nós passamos para fator, níveis de heparina, né, no sangue, e aí agora nós usamos KTTP, tá? Então, nós usamos KTTP geralmente 45 a 60 segundos como critério. Ok, nada de tromboelastografia, nada muito sofisticado, procurar simplificar mesmo. Se o paciente está tendo muito sangramento, nós consideramos fazer o Roten, né? Não sei como é que se chama aí, mas... a tromboelastografia, é o Roten. Isso. Mas não vocês usamos só fazem ele de sessão, né? Isso. Desculpe, quem foi que eu atrapalhei na hora que estava fazendo uma pergunta, um comentário? Oi, Delon, Marcelo, é Petrúcio. Boa noite, Petrúcio, Marcelo. Fica à vontade. Opa, Petrúcio, Marcelo, bom, a gente tem feito muita traqueostomia de paciente com ECMO, até já conversei contigo anteriormente, nós temos tido, no geral, muita intercorrência com grandes sangramentos, não só na traqueostomia, mas também sangramento nasal. Recentemente, um paciente com sangramento gravíssimo
tipo hemorragia alveolar difusa, que teve que tamponar a cânula de traqueostomia, deixar sem ventilação no dia seguinte com rígido, limpar toda a árvore respiratória. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a dose de heparina que você usa, qual é o manejo das traqueostomias, quando tem esse tipo de sangramento, como é que você manipula. Uhum. De novo, esse tipo de paciente ele está mais suscetível a sangramento e se o paciente que está em ECMO começa a sangrar, a primeira coisa a fazer é parar a heparina, tá? E nós ficamos em pacientes sem heparina por dias, às vezes, né? E se você mantém um fluxo de ECMO alto, né, acima de 4 litros, né, normalmente você não vai ver nenhum coágulo se formando no sistema de ECMO. Tá? Então, mantenha o fluxo de ECMO alto para a heparina, dá uma olhada nas plaquetas, né, dos pacientes que também podem estar sendo afetadas, e quando para o sangramento, depois aos poucos você vai recomeçando a heparina. Mas, de novo, a gente vê também esse tipo de sangramento nasal, a otorrino tem que às vezes olhar, fazer tamponamento, a gente também vê esse tipo de complicação ocorrendo. Outra coisa que nós temos visto bastante é a incidência de pneumotórax. E aí vem um segundo problema, a drenagem desses pacientes. Por mais cuidado que você tenha, por mais que você seja minimamente invasivo, eles evoluem com um quadro de hemotórax maciço. Ontem, nosso time realizou o segundo vídeo toracoscopia dentro de uma UTI no leito, à beira-leito, por coágulos, sangra, forma coágulo. Acho que também não tem nenhuma... Acho que você comentou muito bem, manter com 10-10 de ventilação, para que também não tente forçar muito esse pulmão. A sensação é essa, protege-se muito no começo, ele fica branco, quando tenta recrutar, ele rompe de alguma forma e faz o pneumotórax. Não sei se é essa a impressão que você tem. A gente vê bastante pneumotórax também nesses casos, e acho que muitas vezes acontece pela própria destruição bolhosa do pulmão. A gente vê muita destruição bolhosa nesses casos e a gente acaba drenando normalmente com os catéteres de pigtail, aqueles mais grossos. E manejo de empiema, nós praticamente não operamos esses pacientes, né? Nós manejamos a empiema com streptokinase, né, pelo dreno. Obviamente, se tiver um sangramento, nós tivemos um paciente com um sangramento, um hemotórax maciço, que ele foi para embolização e conseguiram parar com a embolização. Mas até agora nós não tivemos nenhum desses pacientes que nós fizemos cirurgia torácica mesmo, né, para tratamento de empiema ou hemotórax. Né. Tentamos manejar do ponto de vista menos invasivo possível. Marcelo, qual é a dose de heparina que vocês usam da TAC, depois de forma contínua? Existe, ou vocês vão manipulando isso de acordo com a dosagem do... Nós temos um normograma. Né? Normalmente, para canulação, a gente usa em torno de 60 unidades por quilo de heparina. Né? Então, um paciente, por exemplo, de peso adequado, 70 quilos, 80 quilos, 5.000 unidades. Nós medimos o TCA para canulação, sempre o TCA, porque você tem o resultado ali na hora. Então, o TCA acima de 220 para canulação, né? E aí, depois a gente usa um normograma que vai baseado no KTTP desses pacientes. Então, se está abaixo de 45, aumenta, tem uma graduação. Se vocês quiserem, eu posso mandar para você depois por e-mail, olhar o normograma que nós estamos utilizando aqui. Beleza, obrigado, Marcelo. Marcelo, as complicações mais temíveis, obviamente, no paciente ECMO, a evolução para falência múltipla de órgãos, morte encefálica, enfim, são fatores aí determinantes da interrupção disso. Complicações cardíacas mais graves aí que preocupam e como são manejadas, faz parte do escopo dessas grandes preocupações ou principalmente morte encefálica ou falência múltipla de órgãos?
Os desfechos favoráveis. Os desfechos, assim, de novo, como eu falei, a maioria dos casos que a gente teve que tomar uma decisão, assim, acabou, foram casos de sangramento cerebral, né? Algumas vezes o paciente não está em morte cerebral ainda, mas aqui no Canadá acho que tem uma cultura bem diferente, pelo que eu me lembro, pelo menos do Brasil, que se faz muito o que eles chamam de retirada, withdrawal of life-sustaining therapies, ok? Então, se o paciente já está ali, né, há muito tempo, né, acamado, está com vários tipos de lesões, a família pega e decide, olha, não é a vida que esse paciente vai querer ter depois, mesmo que ele sobreviva, então pedem para fazer retirada de suporte, né? Normalmente isso é iniciado pela família, embora o pessoal da UTI também tem bastante esse tipo de conversa com os pacientes. Normalmente essa conversa vem quando se tem lesões reversíveis, mas não necessariamente morte cerebral. Eu diria que uma minoria desses pacientes, na verdade, que vão a óbito é por morte cerebral, tá? Aí tem aquele paciente que está, de novo, em choque séptico, né, que vai a parada cardíaca por choque séptico, bom, daí é um outro desfecho, né? E tem situações que são bem mais difíceis de serem lidadas, né? Que é aquele paciente que está em ECMO, que está estável. Nós tivemos um paciente que estava estável, acordado em ECMO, né? Mas ele já estava ali há 4 meses em ECMO, o pulmão completamente fibrosado, e era um paciente que não era candidato para o transplante, né? E aí, então, tu conversar com esse paciente, né, que, bom, não tem mais o que fazer, tu não vai mais sair dessa cama, né? Se a gente desligar essa máquina, tu morre na hora. Esse é um tipo de paciente que o desfecho é mais complicado. E, de novo, a decisão, depois de bastante tempo, com a família e com o paciente, foi de fazer a retirada de suporte, né? Nessas situações, Marcelo, Oi? tem o suporte de uma equipe de cuidados paliativos? Sim. Bastante envolvida. O Marcelo, tem uma pergunta da Ellen aí acerca da discussão com o paciente candidato a transplante. Parece que é uma discussão um pouco diferente do habitual, né? Porque você tem ali o paciente numa situação muito complicada, muito complexa para ele, para uma tomada de decisão. Vocês têm a impressão de que isso, de fato, do ponto de vista ético, está tranquilo, está resolvido, ou ainda é um assunto a ser discutido, ainda é uma situação controversa? Ainda é uma situação controversa, tá? E que há muita discussão mesmo dentro do nosso grupo, né? Esse nosso último paciente era um enfermeiro de 48 anos e ele era um paciente que tinha indicação de transplante, jovem, disfunção pulmonar única, mas era um paciente que estava sempre em delírio, não conseguia tirar o paciente de delírio, né? E ele a gente nunca conseguiu ter uma conversa com ele adequada em relação ao transplante, né? Nesse caso, nós puxamos para poder aceitar a opinião da família, né? A família tinha como uma boa ideia o que esse paciente ia querer, né, para salvar a vida dele, né? E aí, então, nós fizemos o transplante com consentimento da família e não primariamente do paciente, né? Tem casos, nós temos casos no nosso programa do passado, em situações semelhantes para outras doenças, que o paciente acordou do transplante, né, numa situação aguda dessas, e alguns meses depois o paciente se suicidou, né, porque ele basicamente de novo, é um paciente que está, né, saudável, que subitamente fica doente, e quando tu acorda com transplante de pulmão e com imunossupressão para a vida inteira, tá? Não teve aquele tempo de preparação ou de obtenção de toda a informação, tá? Então, tem alguns detalhes aí que são importantes, mas eu diria do ponto de vista
a maioria dos pacientes, eu acho, nesses casos, eles provavelmente gostariam de ter a vida salva com transplante, ao contrário de ir a óbito, principalmente porque é uma população selecionada, previamente rígida, jovem, nesse sentido também. Mas é uma questão ética importante. O Marcelo, infelizmente, durante a pandemia aqui no Brasil, a gente teve muito a situação de alguns locais que nunca fizeram ECMO fazer pela primeira vez nesse paciente, que você já disse para nós, que num centro experiente, com muitas ECMOs feitas, o maior desafio é ECMO desse paciente. Claro, como esperado, os resultados nessas situações não são os melhores. Infelizmente, isso tem se repetido aí ao longo do país e eu vejo isso sempre com muita tristeza, até por conta de que você acaba comprometendo uma técnica de suporte importante por conta de má indicação, pacientes a que você está indicando tardiamente, equipe pouco experiente, etc. Para a equipe cirúrgica e para a equipe da UTI, qual é a complicação mais frustrante nesses pacientes? Qual é aquela complicação que deixa um gosto amargo? Partilha esse sentimento aí com a gente. Nós temos, eu diria assim, a pior complicação que pode ocorrer nesse paciente é uma desconexão do circuito de eco. Okay? No hospital nós temos uma lista, né, que se chama Never Events, tá? Que é uma lista que é discutida lá com o CEO do hospital. Né? Isso inclui cirurgia feita no lado errado, né? Um deles é desconexão do circuito de ECMO. Né? Essa tem que conversar com o CEO. Essa aí vai parar no CEO. Porque é uma situação traumática, né? Para todo mundo que está na UTI. Né? Então, você pega ali às 3 da manhã, está só a enfermeira ali, né? E aí tua cânula arterial, que normalmente é a cânula arterial que se desloca, né? Que é a mais curta, né? A tua cânula arterial sai e tu tá tirando 5 litros por minuto do paciente, e aquele sangue jorrando no teto. É 1 minuto, não é? Então, isso aí é traumático e já aconteceu aqui. Tá? Claro. E, obviamente, é o tipo de coisa que nem acidente aéreo. Né? Se faz uma investigação detalhada e se vê tudo que pode se fazer. Sequência de erros que aconteceram antes do evento, né? Tudo. Hoje em dia, nossos fellows eles têm que medir a cânula da pele até o marcador, tem que ter o raio-x, tem todo um padrão. Né? Quando o paciente vai ambular, tem que checar as suturas. Né? Tem todo um padrão, né, de checklist que tem que ser feito para diminuir, e realmente isso tem um impacto muito grande. Né? Então, assim, a ECMO você já está fazendo num paciente muito grave. Né? Se você começar errado, o caso não vai ir bem. Então, acidente de canulação é um desastre. Tá? Então, assim, nós não fazemos canulação sem imagem hoje em dia. Tá? Ou fluoroscopia ou eco transesofágico. Tá? Não tem puxar a cânula. Colocar a cânula às cegas, 90% do tempo vai ir bem. Tá? Mas vão ter aqueles 5, 10% que não vão tão bem assim. Né? E aí, se tu faz um hematoma retroperitoneal, né, tu faz uma perfuração cardíaca, algo assim, é game over, né, nesse tipo de paciente. Né? Então, eu acho que esses são fatores importantes. Em relação ao que você falou, aos centros de experiência que pode estar acontecendo aí no Brasil, eu fiquei surpreso hoje quando eu vi uma petição, não sei se foi na Câmara Isso já chegou por aí pelo Canadá, rapaz? Chegou no Canadá, a realização de ECMO em hospitais de campanha. Exatamente. Falei, agora vai, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, provavelmente o que o deputado queria era só essa divulgação de que o projeto dele vai entrar em tramitação de urgência. Rogo aos céus que não passe disso. Em cima disso que tu está falando, não é, Marcelo? Eu costumo dizer
que em locais, em hospitais onde se perde sonda nasentérica ou existe autoextubação, ECMO é proibido. Né? Não precisa nem ir para o CEO, né? Tem que ir para a delegacia de polícia. Uhum. É impossível isso. Esse projeto aí é um absurdo. É uma cultura e são protocolos que são desenvolvidos ao longo de vários anos, né? Não é uma coisa que você tem ali no papel e acontece, né? Nós temos 140 enfermeiras de UTI treinadas em ECMO, né, no nosso hospital, entendeu? Então, mesmo agora que de novo, que nós tivemos essa alta aqui de pacientes, né? Nós tivemos que trazer enfermeiras de outros hospitais, né? Tu vê que já é diferente, né, o manejo desses pacientes. Então, não é algo tão simples assim. Obviamente, a tecnologia tornou o procedimento mais simples e o manejo mais simples, né, do que era 10 anos atrás. Não tem dúvida disso. O ECMO veno-venoso, hoje em dia, se você tirar a parte da COVID fora, porque o COVID é um paciente complexo, tá? Mas pega aí um paciente com uma crise mal asmático, por exemplo, tá? Ou um paciente com uma pneumonia bacteriana, é tranquilo manejar esse paciente em ECMO veno-venoso. Tá? Risco muito baixo. Tá? Eles não fazem problema cerebral porque está na circulação direita. Tá? Pode parar a heparina, não tem problema. A questão toda é que ainda tem uma complexidade de protocolar importante. Marcelo, você tocou num assunto aí importante, que é a complexidade aí, a necessidade aí de um grupo de enfermagem enorme. Isso lembra uma palavra para a gente, custo, né? Dentro da COVID, onde você tem toda essa complexidade, onde você tem uma mortalidade que não é baixa, mesmo nesse grupo de pacientes, como é que vocês encaram esse problema do custo e disponibilidade de recurso para a utilização do método? Uhum. De novo, aqui o sistema ele é muito diferente nesse sentido, porque o financiamento ele vem de uma fonte única, né? E o hospital que maneja essa fonte de renda, né? E só para você ter uma ideia, o ECMO ele custa... Primeiro que o ECMO aqui custa muito menos do que custa para vocês aí. Tá? Eu diria assim, 1/5 do preço, tá? do que chega aí. E segundo é que o governo paga muito bem para cada caso de ECMO. Então, do ponto de vista financeiro, o hospital está feliz da vida em ter ECMO. A instituição compensa. A instituição compensa. Mas vocês são cobrados pelas decisões e pelos resultados, obviamente, porque aí também é encarado como custo, e não só como o ganho que o hospital tem, né, pelo financiamento do governo. Absolutamente. E principalmente nessa situação de pandemia, em que cada vez que você está trazendo o paciente para cá para colocar em ECMO, talvez é uma cirurgia cardíaca que está sendo cancelada. Né? Então, eles querem olhar assim, está valendo a pena fazer isso para mim diminuir o volume de cirurgia cardíaca? Né? E aí você tem que mostrar resultado. De novo, claro. Como nós somos o único centro na província toda que tem esse recurso, né, o governo dá uma prioridade grande para isso e o hospital também. Né? Mas, obviamente, os resultados eles são vistoriados de uma forma bem de perto. Até por isso que nós colocamos o critério, de certa forma, mais estreito também. Claro. Marcelo, muita gente referenciada para ECMO, vocês acabam não indicando? Ou, antes dele ser referenciado, vocês já fazem uma triagem? Perfeito. Então, durante a pandemia, principalmente agora nessa terceira onda, nós decidimos que cada
Todos os casos eles vêm de outros hospitais. Nós quase não temos casos que são do nosso hospital, que está ali internado no hospital e que precisa de ECMO. É paciente que estão nos outros hospitais e que a UTI recebe a ligação. Cada caso que é referido, nós temos que discutir o caso com tem 4 pessoas que tem que discutir. É o intensivista, é o cirurgião que está de plantão no dia, o intensivista que está de plantão no dia, e 2 membros do ECMO Leadership, tá? Que é o diretor cirúrgico, no caso sou eu, e o diretor médico do ECMO. Tá? Então, nós temos que ter essa discussão de 4 pessoas, pelo menos. Os casos eles são catalogados, né? E se a gente decide que o paciente não é candidato, a gente coloca qual o motivo que ele não foi candidato. Né? Isso foi, na verdade, um requerimento, de certa forma, legal, né? Para, se daqui um pouco vai ter um familiar de um paciente X, vai dizer assim, por que o meu familiar não teve direito a ECMO, entendeu? Se ele tem 65 anos, né? Então, por quê? Porque o nosso critério está escrito ali bem definido. Né? Idade máxima, 60 anos. Né? Tempo de intubação, 10 dias. Claro que a gente pode fazer exceções a isso, tá? Em casos muito selecionados. Mas eu diria que a nossa aceitação, atualmente nós recebemos em torno de 6 a 7 referrals por dia para ECMO, e nós aceitamos 1 ou 2. Ok. Mesmo com critérios tão bem definidos, ainda assim, você tem aí, digamos, 2/3 são rejeitados, por assim dizer. Eu diria, exatamente, seriam uns 20 a 30% isso que os centros sabem os nossos critérios. Né? Sim. Eles não ligam para nós, um paciente de 70 anos ou um paciente com câncer. Mas mesmo dentro desse critério, eles ligam, e mesmo assim, quando tu vê, mas o paciente teve parada cardíaca de 10 minutos e ressuscitação, e ninguém sabe o estado neurológico. Bom, não dá, entendeu? Então, nós estamos sendo mais estritos. De novo, em tempos de pandemia, os critérios são um pouco diferentes. Uma pergunta do chat ali, Marcelo, você falou muito de ventilação não invasiva. O cateter nasal de alto fluxo tem sido muito utilizado também aí? Uhum. Sim. Bastante, né? E às vezes uma coisa que me incomoda com o cateter nasal de alto fluxo é quando o pessoal utiliza altas frações inspiradas de oxigênio por muito tempo, que é um outro fator aí também que compromete muito a função pulmonar. É uma preocupação que eu sempre tenho. Turma, alguma pergunta, algum comentário aí para o Marcelo, Fernando, Mário? Nossa turma da cirurgia. Uma pergunta, Marcelo. Eu vi que tu botaste num slide ali um estudo ali com microarray ali de alguns genes. Eu acho que esse é o caminho, mas está muito lento isso, né? Principalmente na SARA, né? Isso aí começou lá em 95, 96, alguns estudos com polimorfismo na SARA. Tem estudos que mostram, inclusive, da posição prona, né? Na posição prona, a expressão gênica de genes pró-inflamatórios, ela muda com a posição. Isso é uma coisa muito interessante. Tem um estudo assim. Que genes foram estudados ali, Marcelo? Só por curiosidade científica. Eu não lembro bem os detalhes dos genes. Eu sei que eles têm um gene associado com célula basal e colágeno, que foi um gene importante, mas daquele estudo eu não lembro bem quais que eram. Eles fizeram o que eles fizeram ali foi single cell RNA sequencing. Eu achei que me mandar referência depois. Te mando, que eles isolaram os genes de células isoladas, né? Mas eu acho que agora esse mesmo grupo está olhando marcadores no lavado broncoalveolar, que possam ser marcadores que falam de irreversibilidade pulmonar. Eu acho que essa parte vai avançar muito agora, depois da Covid, porque especialmente agora que o transplante se tornou uma opção para esse tipo de paciente,
vai ser cada vez mais crítico determinar quando que o pulmão não tem chance de reversibilidade. E principalmente porque os sistemas de ECMO estão melhorando tanto que nós estamos conseguindo manter pacientes 3, 4, 5 meses em ECMO, né? Sem complicações. Né? E quando é que tu decide, então, que aquele pulmão não vai mais melhorar e tu vai referir aquele paciente para um centro de transplante? Acho que isso é muito importante. Não, eu te perguntei assim porque também, né, a interleucina 6 virou a vedete, né, do Covid, né? Como se fosse o único mediador pró-inflamatório envolvido, né? E isso tem uma gama, né? Centenas, eu acho, de mediadores, né? Porque é inflamação, imunidade e coagulação, tudo junto. Isso. Excelente. Mário? Marcelo, falando do transplante, é uma situação mais ou menos nova aí que está se vivendo, né? E a gente sabe que está muito claro que é um outro grupo de paciente que foge da fila habitual do transplante. Vocês têm tido algum problema com relação a isso? Uhum. Essa pergunta é excelente. A questão toda como é que os pacientes que estão ali esperando há meses veem essa situação? Né? E é uma questão um pouco difícil, né, eu diria, de lidar. Né? Do ponto de vista de alocação de órgãos, né, aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos, a prioridade para o transplante é por gravidade. Né? É um pouco diferente do Brasil, que é por tempo de listagem. Né? Então, aqui sempre foi assim. Eu tenho um paciente com enfisema esperando 1 ano para o transplante, e eu tenho um paciente com fibrose pulmonar que foi listado ontem e é transplantado hoje. Né? Porque é um paciente que tem uma gravidade bem maior. Então, essa cultura já existe aqui. Né? Até o momento, como esse grupo é um grupo muito selecionado de pacientes, né? Nós estamos falando aqui, nós fazemos em torno de 200 transplantes de pulmão por ano, né? Nós estamos falando de 3, 4 pacientes. Né? Então, isso não se tornou, né, uma competição ainda muito grande para indicações tradicionais. Mas existem centros nos Estados Unidos que 25%, 30% do volume deles é COVID. Né? E isso aí pode causar algum tipo de conflito, né, ético, né, e de alocação no futuro. E a gente está falando do Canadá, falando do centro onde você trabalha, que é um centro ultra reconhecido mundialmente por transplantes. Se você transporta isso para um lugar onde se faz muito menos transplante, fica uma coisa bem complicada, né? Isso tem um acesso a doadores, muito, muito menos acesso a doadores. Exato. Toda essa questão, ela impacta muito. Né? Marcel, pergunte aí, Marcel. Marcel levantou a mão aí, ok? Foi por engano. Não foi não. Eu posso fazer a pergunta aí? Pode. Primeiro, parabéns, Marcelo. Maravilha, excelente, brilhante apresentação dos debatedores. Eu gostaria só de tirar uma dúvida e ver o que você e os debatedores acham da seguinte situação. Um paciente jovem, sem disfunções de múltiplos órgãos irreversíveis, que está aí a gente tem visto cada vez mais esses pacientes em terapia intensiva agudizando rapidamente para uma hipoxemia refratária, a despeito de todas as manobras, e aí a transferência, mesmo se a gente tivesse o modelo do Canadá para um centro mais experiente, para fazer ECMO total, seria bem complicado, praticamente impossível. Nesses casos, vocês acreditam que em centros com UTIs de alta performance, fazer uma ECMO parcial para melhorar a oxigenação desses pacientes que têm uma hipoxemia refratária, ameaçadora à vida imediata, com menos de 10 dias de ventilação, ou mesmo assim a questão da expertise
O Fernando gosta muito de falar essa frase, né, em que o hospital que pede sonda não se pode fazer ECMO, mas isso acontece bastante nos melhores hospitais do mundo, né? Eu sei que ele fala isso como metáfora, porém, a gente tem visto isso acontecer bastante. O que vocês acham dessa questão e se, como uma técnica parcial para tentar melhorar ali, não numa tentativa heróica, mas alguma coisa que você, Marcelo, e os debatedores possam sugerir para nós? Eu acho assim, na verdade, a gente acaba aprendendo nesses tempos de dificuldade, né? Então, na verdade, o ECMO, mesmo, por exemplo, no nosso hospital, né? Qual foi a nossa experiência? Quando é que a gente começou realmente a fazer ECMO para... Nós já fazíamos para transplante um pouco aqui e ali, mas realmente foi 2009 com o H1N1, né? Foi ali que nós lidamos. Bom, nós temos um paciente aqui que nós temos que colocar em ECMO. Experiência muito baixa, né? Nós fomos falar com o hospital da criança, o Sick Children, que é junto da universidade, que já tinha bastante experiência em ECMO, para vir fazer round com a gente, né? Nós tivemos 4 pacientes que nós colocamos em ECMO naquela época, 3 morreram, né? Então, mas foi a necessidade que causou, né, o ímpeto de colocar, e após isso nós começamos a aprender, né, desenvolver protocolos e especializar, né? Então, algumas vezes, alguns hospitais eles vão acabar começando em tempos de dificuldade e, obviamente, os resultados não vão ser os melhores nesse início, né? E depois vocês vão aprendendo e melhorando os resultados, né? Eu não sei muito bem o que tu quer dizer com ECMO parcial, né? Acho que a venovenosa, que seria a mais simples. Acho que deve ser isso, Marcelo. Mas o ECMO venovenoso, ele te dá um suporte de oxigenação completo, né? Desde que você coloque cânulas adequadas e tenha um fluxo bom, né? Ô, Marcelo, ela é a nossa intensivista, especialista e apaixonada por ECMO, aí. Ela tem uma pergunta para você. Ellen, por favor, faça a sua pergunta aí. Ellen? Está desligado o microfone, Ellen. Ellen? Tem uma pergunta escrita. Ela colocou no chat aqui a pergunta sobre a questão das questões éticas do transplante. Aí. Você leu aí, né? Uhum. Mas eu acho que você falou sobre isso, Ederlon, depois da pergunta dela. Eu diria que... Não, mas ela teve uma... Diga, Fernando. Eu acho que sobre a fila, né? Sobre a fila, né? Sobre as questões éticas da fila. Você leu aí, né, Marcelo? Sim. De você priorizar um paciente agudo, considerando aí que você tem uma fila aí, o pessoal esperando muito tempo. Eu acho que isso aí, cada centro tem que analisar seus recursos e condições e também a outra consideração, se você olhar os programas de transplante no Brasil, eles diminuíram em muitos, em 50% pelo menos, os volumes de transplante durante a pandemia, né? Então já teve esse grupo já está prejudicado porque não teve acesso a transplante por ter menos acesso hospitalar enfim, e aí entra mais um grupo concorrente. Então, eu acho que essa é uma questão. Por outro lado, a pessoa que ficou doente por Covid também não escolheu ficar doente, né? Então, é uma discussão ética interessante, assim, né? E por outro lado, também, você tem que analisar muito qual é a sua chance de sucesso em cada um desses pacientes, né? Se é um hospital que não tem muita experiência em transplante, a chance de você ter um resultado bom transplantando um paciente COVID, ela é muito baixa, né? Então, você vai estar colocando um pulmão doador que é raro, um paciente com uma chance pouca de
ter um resultado bom versus um paciente que está na fila com uma chance de ter um resultado pós-transplante muito melhor. Então, todas essas considerações são muito locais, eu diria, né, que tem que ser feitas. Além de um aspecto que você comentou, Marcelo, que é fundamental, né, que é entender o timing do transplante no COVID, porque uma grande porcentagem desses pacientes vão recuperar função e sem entender exatamente o momento, né? Exato. Acho que é um ponto bem importante que você colocou. Ok, Marcelo, excelente. Eu acho que a nossa discussão aqui foi muito boa. Eu agradeço muito a você. Eu espero que todos tenham ficado com a percepção muito clara de que a ECMO é uma excelente estratégia de suporte para os pacientes com SARA, aqueles pacientes que você começa a ter hipercapnia, que você não consegue mais ventilar de maneira protetora, mas é fundamental que você indique isso precocemente, no momento certo, para o paciente certo, que você esteja muito seguro de que você tem estrutura adequada e treinamento para isso. E eu acho que um outro ponto muito importante que você destacou, que você, quando está fazendo ECMO, com a perspectiva de que naquele pequeno percentual de pacientes que não recuperou a função pulmonar, que é o que você primeiro espera quando faz a ECMO, que você tenha a possibilidade de transplantar esse paciente. Aí você fecha o ciclo. Aí você, na verdade, tem uma opção terapêutica completa para o paciente. Eu acho que, de alguma forma, é o que precisa ser buscado e de que a pandemia, de alguma forma, deixa esse legado para a gente no futuro. Queria deixar a outra coisa para você falar, Marcelo. Não, que eu gostaria de comentar também, seguindo isso, que ECMO não é uma terapia para ser utilizada quando você está com colapso de sistema hospitalar. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Né? Nova York, que é um dos maiores capacidade de ECMO do mundo, usou muito pouco ECMO em março e abril. A Itália, que coloca ECMO, dá com pau, não usou ECMO no norte da Itália quando o sistema colapsou. Né? Então, quanto menos recurso hospitalar está sendo utilizado, mais ECMO você consegue usar. Né? Porque a prioridade, quando o sistema está colapsado, é você ter o básico de cuidado de UTI para o paciente. Né? Não adianta você retirar 5 enfermeiros e 2 médicos e um perfusionista para cuidar de um paciente, quando você tem ali 10 que não tem nenhum ventilador decente para usar. Né? Então, eu acho que esse é um conceito também muito importante. Eu falei aqui para o pessoal da administração, né, que eles começaram a falar assim, não, que bom, realmente a onda não veio como nós esperávamos, né? E foi o que eu falei para eles, quanto menor for a onda, mais ECMO nós vamos usar aqui. Porque daí tu tem a capacidade de fazer isso. Ainda bem que você fez esse comentário, Marcelo, porque de fato é algo desesperador a ideia de você, com o sistema colapsado, utilizar grande parte do teu recurso direcionado a um paciente. Essa é a questão de você não pensar como um todo. E numa pandemia, se você não pensar como um todo, sobre todos os aspectos, até no hospital, quando você está precisando aumentar a tua capacidade de atendimento e que você está tomando a decisão de deslocar uma UTI que atendia paciente não Covid para atender paciente Covid, essa decisão tem que ser pensada como um todo. A equipe cirúrgica que vai deixar de fazer o transplante, que vai deixar de tratar o câncer de pulmão, também tem que estar entendendo que aquilo ali é uma situação de contingenciamento, que a gente está fazendo aquilo pensando no todo. Né? Se essas decisões não forem tomadas dessa maneira, com certeza a chance de que as nossas escolhas não sejam as melhores é muito grande. Turma, algum comentário final? Ficamos por aqui, eu acho que foi muito bom, a gente já está se alongando aí quase 2 horas de bate-papo, se deixar a gente vai embora, mas muito obrigado aí mais uma vez, Marcelo, pela tua disponibilidade, sensacional, excelente, e quando você tiver os teus resultados aí, sem dúvida, nós vamos te chamar de novo aqui. Eu acho que vai ficar bem legal o nosso estudo, que nós estamos analisando 120 pacientes, e a outra coisa que a gente vai colocar junto é que nós coletamos sangue desses pacientes, todos eles, antes e depois de ir a ECMO. Né? Então, ventilação mais agressiva,
antes de ECMO, sangue coletado, ventilação protetora, sangue coletado, e nós vamos fazer uma gama grande de biomarcadores, né, tanto para olhar, ver se eles predizem o resultado do paciente, né, e também se a mudança, né, na estratégia ventilatória também tem uma mudança nesses marcadores, né. Então, nós vamos tentar incrementar um pouco mais o artigo, mais do que só a questão de resultados clínicos. E dá para sair uma de genotipagem junto. Oi? Dá para sair uma de genotipagem junto. Vamos considerar. Muito bom, turma. Obrigado. Muito obrigado a todos, a turma que nos prestigiou aí. Nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais. Grande abraço, boa noite para todos aí. Obrigado. Boa Prazer noite. em ver Muito os obrigado, colegas. Marcelo.